Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no Pod Orto. Eu sou a doutora Amanda Antunes, sou cirurgiã dentista, atuo na parte clínica da odontologia, com foco na harmonização, estética regenerativa e com foco na autoestima dos meus pacientes. Hoje eu tô aqui com o Dr. Marcos e com o Dr. Fernando, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de especialização deles, que chama Após. Eu vou pedir eles para se apresentarem aqui pra gente. Dr. Marcos. Bom, gente, eu sou Marcos Carvalho, sou mestre em ortodontia, doutorando em biotecnologia, sou professor titular de ortodontia na Faculdade de Odontologia de Itaúna, esse é o 37º ano, e sempre coordenei os cursos. Eu fundei o curso de especialização em Itaúna e já há algum tempo, desde 2019, que nós estamos com uma proposta nova, mais moderna, inovadora, em Divinópolis, que a gente intitulou Após. E, para tanto, eu tive o prazer e a honra de convidar o nosso querido amigo Fernando Paulinelli, que vai se apresentar agora. Isso aí, pessoal. Eu sou o Fernando Paulinelli. Eu fui aluno do Dr. Marcos na minha especialização. Fiz em Itaúna há 20 anos. Já há 20 anos. Nossa. E com o passar do tempo, meu sonho sempre foi dar aula. Interromper, retomando a apresentação do Fernando. Olha pra câmera, estou olhando pro monitor. Aí fica estranho. Ah, beleza. Porque acontece muito, tá? Obrigado. Obrigado. Aquela entrada que eu troquei o nome, tem como cortar? Tem, né? Mas você corrigiu, aí a edição tira. Depois você não precisa se fazer tudo de novo, não. Só a edição, só tirar. Fechou. Só que o Fernando se apresentando, ele tá falando pro Tetão, não ia ter como... Eu olhei pra mim mesmo pra ver se eu tava bonito. Gente, toda hora eu tô achando que o Dr. Fernando tá aqui, o Dr. Marcos tá aqui, meu Deus do céu. Dr. Fernando é o feio. Mas eu cismei que o Fernando tá aqui. Meu nome é Fernando Paulinelli, eu sou especialista em ortodontia há 20 anos, fui aluno do Dr. Marcos, quando ele ainda era uma criança. Eu fui aluno do Dr. Marcos da Universidade de Itaúna e sou apaixonado pela ortodontia, e minha outra paixão é dar aula de ortodontia. Então, há 5 anos eu entrei lá no curso a convite do Dr. Marcos e fazendo essa parceria aí hoje para levar um curso cada vez melhor para os nossos alunos. Obrigada, doutor Fernando. Obrigada, doutor Marcos. A gente vai começar. Eu tenho algumas perguntas aqui, algumas dúvidas, né? Para o pessoal conhecer vocês e conhecer também a pós, né? A especialização que vocês têm. A primeira pergunta que mandaram foi para o doutor Marcos. Doutor Marcos, a ortodontia é uma das áreas mais procuradas pelos brasileiros no Google. O que conecta diretamente com a alta demanda no mercado por profissionais qualificados e tratamentos personalizados. Com base nisso, como a especialização em ortodontia da Após prepara os alunos para atender às exigências desse público moderno e informado? Bom, essa pergunta é extremamente importante, porque a gente está passando por uma fase que é você fazer as coisas, aprender a fazer as coisas. E desfazer as coisas, você sabe? Então, assim, quando as coisas dão errado, você sabe sair desse imbróglio? Uhum. E então, na Após, a gente tem uma base muito forte em diagnóstico, quer dizer, você tem um resultado de uma maloclusão, de um dente mal posicionado, mas por que ele chegou ali? Qual o caminho que ele percorreu? Então, através desse caminho que ele percorreu, eu vou escolher o melhor caminho para trazê-lo de volta à posição correta. Uhum. Então, tem a questão do diagnóstico, que é importantíssimo, que não pode ser negligenciado. Tem a questão do raciocínio. A gente que tem muita experiência, principalmente na graduação, é importante que o profissional ele adquira um raciocínio odontológico na graduação. Então, a gente importa muito em criar um raciocínio ortodôntico na nosso curso de pós-graduação. É uma receita de bolo, né? Exato.
E nós temos que lutar contra a maré, porque as empresas elas nos oferecem exatamente receitas de bolo, que logicamente são infalíveis, são melhores do que a outra e tal. E a gente tenta, a todo custo, mas trabalhosamente, mas com resultados excelentes, a gente tenta passar a função de cada aparelho para esse tratamento. Então, eu acho muito importante a gente colocar que lá na pós-após a gente não tem uma técnica, a gente tem todas as técnicas, e todas as técnicas misturadas. E eu sempre falo que às vezes alguma coisa que dá certo na minha mão não dá certo na mão de um aluno. Então, ele cria o raciocínio ortodôntico para ele criar o próprio tratamento. Então, a gente vê muito nos nossos ex-alunos tratando hibridamente. O que seria isso? É associar o alinhador com um bracket, com um microimplante, daquilo que for necessário para ele resolver aquele problema. Então, a gente tem muita preocupação nisso. E saber tratar também, né? Igual na harmonização, a gente trata as intercorrências, né? Isso, que é importante, porque não é só a técnica ali, né? Isso, exatamente. Você é um especialista, né? Então, quando você tem um problema de coração, você vai procurar um cardiologista que é especialista em coração. E você, como paciente, você procura esse especialista querendo e obtendo uma palavra final. Né? Então, é esse o sentido que a gente tem na nossa após, de ter uma segurança ao atender, uma segurança em obter um resultado ortodôntico ideal. O aluno sair dali seguro, né? Com absoluta certeza. Entendi. Agora uma para o doutor Fernando. Sabemos que o curso da após se diferencia pelas turmas reduzidas, algo bastante raro em especialização. Como essa abordagem personalizada contribui para que o aluno domine não só as técnicas, mas também tenha segurança ao lidar com o mercado competitivo e tão exigente como o da ortodontia? Então, o mercado competitivo sempre é uma pauta, né? O fato da turma ser reduzida é mais ou menos o seguinte: você chegar numa academia para treinar e ter um instrutor para um monte de alunos. Ou você ter um personal trainer. Então, a nossa turma reduzida na após faz com que o aluno tenha, no mínimo, o dobro de tempo com cada professor do que nas outras especializações, que tem turmas maiores, né? Obviamente. Então, e esse contato próximo traz, assim, muito mais facilidade para o aluno adquirir conhecimento, para debater casos, para a gente acompanhar casos com calma. O aluno ele nos tem mais rapidamente. Então, ele está com o paciente na cadeira. Como são poucos alunos, a gente está disponível muito mais rapidamente do que se fosse numa turma grande. Então, assim, isso aumenta o contato nosso, aluno-professor, aumenta a gama de conhecimento que a gente pode passar para o aluno. E a gente fala não só das técnicas, não só disso, mas isso permite que a gente tenha tempo para falar de outras coisas que eles vão praticar no dia a dia. Desde administração de consultório, precificação de preço, precificação de tratamento. Então, assim, tem várias coisas que a gente aborda além do comum da ortodontia. Né? Então, o aluno tem muito mais tempo conosco do que se fosse numa turma maior. Né? E isso certamente é um diferencial enorme no nosso curso. Né? Porque ao longo de 30 meses, isso faz muita diferença. Ele tem com a gente o dobro do tempo que teria com outro professor numa turma maior. Né? Então, isso sem dúvida vai trazer mais segurança para ele quando chegar no mercado competitivo, porque a nossa ideia é que esse aluno, aproveitando muito da gente no sentido de obter o conhecimento, obter expertise, a experiência, que esse aluno já saia diferente no mercado. Né? O mercado é competitivo, mas assim, eu sempre falo lá nas aulas que vocês não precisam ter medo da competição. Né? Vocês vão estar na prateleira de cima, porque é o que a gente busca, formar ortodontistas que vão integrar a elite da ortodontia no futuro. É um diferencial, né? Total diferencial, né? É a mesma coisa, eu acho que o exemplo do personal trainer, né? Para o personal teacher, né? Eu acho que cai muito bem, porque é exatamente isso, né? Você tem uma abordagem muito mais pessoal, muito mais próxima e com
de muito mais tempo, né? Então, eu acho que tem muito mais valor a nossa relação com o aluno por essa proximidade, pelo fato da turma ser pequena. E uma curiosidade, é mais ou menos quantos alunos? Assim, 6 alunos, né? A gente deixa a turma com 6 alunos, né, Marcos? Então, isso faz com que seja no mínimo o dobro de tempo aluno-professor. Né? Porque eu fiz uma pós em harmonização, meu Deus, era o quê? Era quase 30 alunos. É a atenção dispersa, né? Então, e muitas vezes, assim, numa turma grande, a gente tem, assim, o professor está dando atenção para um aluno, e aí, igual você falou, 30 alunos, por exemplo, né? Então, tem 29 pessoas aguardando o professor. Isso vai gerar uma dispersão ali da atenção, de conversa, de tudo. Então, uma turma reduzida, tudo contribui para que o aproveitamento do tempo seja maior, né? Tá todo mundo junto, todo mundo pode chegar para ver um caso diferente, pode chegar todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, a coisa fica mais fácil, o diálogo, a comunicação fica muito mais fácil numa turma reduzida. E não só conseguir, né, ver outros casos clínicos, mas como todo mundo consegue atender, porque igual no meu caso, não tinha paciente para todo mundo. Exatamente. Então, acaba que a gente ficava ali esperando, então, eu tinha que esperar 3 pessoas atenderem para depois chegar o meu paciente e o tempo que tudo bem que eu tava ali observando, né, mas e a mão na massa ali também? Exato. Nossos alunos agora na turma estão começando cerca de 20 e poucos pacientes cada aluno. Olha para você ver. Né? Então, isso é muito interessante, né? Muito. Porque facilita muito o aprendizado, acelera o aprendizado, traz segurança enorme para quando eles forem para o próprio consultório, né? Porque esses 20 e poucos pacientes que cada um tem, a atenção é muito grande que a gente dá, né? Junto com os pacientes, né? Lá na especialização, eu brinco que todo mundo sabe o nome de todo mundo, né? A gente sabe o nome dos pacientes sabe o nome do aluno, o nome da gente, todo mundo conhece todo mundo. Então vira assim uma grande família, assim, sabe? E é muito legal, porque torna mais proveitoso, né? Então, eu não me veria assim, como especialização com muitos alunos. Eu acho que a qualidade fatalmente cairia, sabe? Então eu gosto, uma das coisas que eu adoro lá é isso, sabe? A turma reduzida e a proximidade que a gente tem com os alunos. Entendi. Prezando também, né, a qualidade nos atendimentos, não só dos alunos, quanto dos pacientes que estão ali na cadeira, né? Sim, exatamente. Tudo funciona melhor, né? Tudo funciona melhor. Inclusive o resultado dos tratamentos do nosso curso, né? São resultados muito bons. Tem casos super complexos, casos de alinhadores, e assim, são casos que nos dão orgulho, sabe? Quando a gente finaliza assim, são bem legais, né, Marcos? Muito. Que bacana. Doutor Marcos, vocês se destacam com grande cuidado dos professores em priorizar a formação de um profissional que eleva a capacidade de conhecimento e não apenas em cumprir a carga horária. Como essa proximidade e esse envolvimento com os alunos impacta na preparação dessa prática clínica? O professor Fernando respondeu muito bem, e completando a ideia dele, eu tenho muito medo, vou ser muito sincero, eu tenho muito medo de acontecer, falando de turmas grandes e tudo mais, onde a gente perde um certo controle de qualidade, né? Eu tenho muito medo de acontecer o que aconteceu com um colega meu de São Paulo, que também é coordenador de um curso, e um ex-aluno dele foi indiciado, digamos assim, junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, numa questão técnica, num questionamento técnico, houve uma perda biológica e ele foi questionado, mas essa técnica, de fato, você utilizou? Sim, eu utilizei, eu aprendi com o professor fulano de tal. Então, eu tenho muito medo disto. E eu falo muito que o nosso grau de excelência, né? Como é que a gente mede isso? Eu sempre faço a pergunta: eu indicaria um filho meu para tratar com um ex-aluno da pós após? Essa é a pergunta que a gente sempre faz e que a gente tem respondido sim com bastante frequência.
Uhum. Então, eu acho bastante interessante isso. Então, a razão de ter essa turma menor, de ter essa tensão maior, é muito também, vou admitir, de autoproteção nossa mesmo. Uhum. Né? É nosso nome que está em jogo, né? Então a gente não quer ser mais um professor que vai e que mostra alguma coisa, algum slide, não. A gente quer realmente construir um raciocínio ortodôntico nos nossos alunos. Entendi. Não, certíssimo. Doutor Fernando, um ponto que chama muita atenção no curso é a possibilidade de os alunos trazerem casos clínicos, né? Para poder ser discutido. Casos, eles atendem e pegam esse caso e levam para a pós. Como isso acontece e qual o impacto dessa abordagem para o desenvolvimento do aluno? Olha, uma das partes preferidas minhas do curso são as discussões de caso clínico, sabe? Assim, poxa, eu vibro. E é super legal, porque os alunos levam casos do consultório deles. Então, eles apresentam o caso para a turma toda, e aí, mesmo que o aluno, que é o dono do caso, já tenha um planejamento, alguma ideia, ele abre o caso para a turma discutir. E na turma estamos eu e o professor Marcos. E apesar de eu ter sido aluno dele, a gente tem visões diferentes, de caminhos diferentes, alguma coisa. O diagnóstico é o mesmo, o resultado é o mesmo. E caminhos, às vezes, diferentes. Então, isso torna o debate super legal. Então, assim, e fica muito legal, porque o aluno que apresentou o caso, ele vai ter novas visões diferentes da dele. Uhum. E o que ele aplicar ali na sexta-feira, na segunda-feira ele está atendendo no consultório dele o paciente. Então não é aquilo que ele vai esperar um mês para ver, já a coisa é muito integrada. Uhum. Então isso é o casamento da teoria com a prática. Porque ele aplica diretamente, imediatamente, numa situação real de consultório, os ensinamentos do curso. Então, assim, para mim um dos pontos altos do curso são as manhãs de discussão de caso clínico, porque todo mundo aprende. Eu aprendo, Dr. Marcos aprende, os alunos aprendem, porque são visões diferentes, abordagens diferentes, interessantes. Uhum. Então, muitas vezes, um aluno dá uma ideia que você fala assim, é legal, funciona. Funciona também, que legal. Então, assim, isso enriquece muito, é super enriquecedor. E, assim, aproxima demais a teoria da prática, né? Porque a gente tem muito essa queixa, assim, a gente escuta muito isso. É muito teórico, não tô entendendo porque é teórico e tal. E quando começa a prática, aí as coisas começam a fazer sentido. Então, no curso, a gente tem uma direção que é seguida, que o professor Marcos fala muito essa frase, a dúvida vem da prática, né? Então a gente leva a prática assim, o mais rápido possível até o aluno, né? Claro que com embasamento para ele poder absorver essa prática, né? Nossa turma agora, no terceiro módulo, nossos alunos já estão em atendimento de paciente. Por quê? É uma turma reduzida, a gente consegue passar uma carga de conhecimento maior que se fosse uma turma maior. A gente consegue dar uma atenção muito grande para elas durante a clínica. Então a gente consegue passar segurança para elas no terceiro módulo de começar os atendimentos com pacientes. É uma coisa que a gente inovou e reformulou para que a gente levasse a prática o mais cedo possível para o aluno. Né? Então essa manhã de discussão de caso clínico, ela é bem o casamento da teoria com a prática. É super legal. Porque igual, né, na época, tanto de faculdade quanto, né, dos cursos que eu fiz de harmonização, você vê que tem muitos alunos que são muito bons na teoria, mas quando chega na prática, não é aquilo tudo que você imaginava. E aquele aluno que não era tão bom ali na teoria, se dá muito bem na prática, né? Porque existe um distanciamento natural das duas coisas, né? Mas quando as duas coisas são ensinadas ao mesmo tempo, esse casamento acontece, sabe? Assim, quando a gente não tem uma separação tão grande, um hiato tão grande entre a teoria e a prática, quando a gente aproxima essas duas coisas, a coisa flui mais naturalmente. O aluno está fresco na clínica, né? Então, ele teve uma aula no dia, no outro ele está com o paciente, aplica aquilo da aula. Então, assim, essa dinâmica, tira dúvida, né? E essa dinâmica é muito legal, sabe? Então, assim, e leva uma segurança enorme para o aluno atender o paciente no consultório dele. Sabe, é um caso que ele pensou
e que foi pensado depois com mais 7 cabeças, né? A dele, mais os outros alunos e nossa. E a gente discutiu. Então, ele vai tratar esse caso com uma segurança incrível, sabe? E isso passa pro paciente, sabe? O paciente sente isso. E aproveitando o gancho, por exemplo, uma semana, né? Um final de semana após. E aí o aluno foi para a prática clínica dele do dia a dia. Vocês têm algum grupo no WhatsApp que o aluno... foi atender um paciente, teve dúvida, aí pode mandar, vocês respondem lá? Olha, outra coisa de ser uma turma reduzida, né? Outra vantagem. O curso é o tempo inteiro, são os 30 meses consecutivos, sabe? Assim, a gente é super disponível, né? A gente conversa demais com os alunos durante o curso, quando o curso termina. Então, assim, estamos sempre à disposição deles, mesmo, de verdade mesmo, sabe? Adoro discutir. Eu falo assim, pode mandar o WhatsApp que não me incomoda. E mandam e a gente discute e sempre eu devolvo a pergunta, né? Assim, o que você acha? O que você faria? E aí já eleva a discussão de um caso clínico de novo no WhatsApp. É como se fosse a aula presencial no WhatsApp. E isso, assim, acontece todos os dias. Porque todos é os importante, dias. né? É muito importante. E é muito bom, sabe? É muito legal pra gente e pro aluno. E é super legal quando o aluno manda um caso e ele já tem uma ideia. E aquela ideia é aquilo que eu faria, sabe? Então, quando chega nesse patamar, a gente começar a enxergar isso e ver que o aluno está desembolando sozinho, é muito bom. Mas, assim, o curso não é só na última semana do mês. O curso é o tempo inteiro. Enquanto ele está lá, a gente está disponível para várias coisas. Diferencial. Olha, mandam às vezes, uma coisa que vira um Instagram, aí compartilha. O que vocês acham disso? Aí a gente aplica o filtro, né? Assim, legal, não, isso aí, é propaganda e tal. Assim, o curso é mais do que a semana, né, Marcos? A gente, muito mais. A gente conversa o tempo inteiro, sabe? Não tem um grupo, não. Eles têm o nosso WhatsApp pessoal, sabe? A gente tem o grupo também, mas assim, a coisa flui de maneira muito, muito natural e, sabe, muito legal. Nossa, porque realmente é um diferencial. É quase que uma mentoria, eu vou te falar isso, sabe? É isso que eu ia falar. Né? A gente... Nossos alunos têm mentoria. Os ex-alunos, né? Os ex-alunos, às vezes, olha, igual você falou, apareceu para mim esse caso, o que vocês acham? Aí é muito gratificante você ver um ex-aluno só repetindo o que você acabou de falar. E ele coloca assim, aí a gente fala assim, não, eu acho que é isso. Então eu estou concordando. Quer dizer, é acalentador para o aluno ter a voz do professor ainda, logo depois, Sim. confirmando aquilo que ele já sabia e não sabia que sabia. Teve o caso de um ex-aluno que mandou para mim um caso, aí eu olhei e falei assim, eu sei que você vai elogiar, mas eu não quero elogio não, eu quero que você me fale onde que eu posso melhorar. Aí eu já ganhei meu dia, né? Porque não existe perfeição, né? Sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Aí eu falei com ele assim, mas eu tô com muita dó de falar o que pode melhorar, porque assim, eu vou ter que olhar com lupa o que pode melhorar. Assim, então olhe com lupa, professor, tá bom? Muito bom. E aí eu olhei com lupa e eu falei assim, olha, esse caso a gente tem que jogar no grupo dos alunos da especialização. Que a gente tem o grupo dos alunos atuais e quando eles formam, eles entra no grupo eterno, né? De todos os alunos, né? E aí eu julguei nesse, assim, gente, olha o que fulano, olha o nível da ortodontia do fulano de tal. E aí joguei lá pros outros verem. Ele não queria não, né? Ele tava com vergonha, mas assim, você tem que mostrar o que você está fazendo e os outros têm que ver o que você está fazendo. Isso estimula todo mundo. E assim, uma ortodontia de alto nível, né? Igual o Marcos falou, a minha filha ia pra mão dele assim, de olho fechado, sabe? Então assim, essas coisas são muito legais. E o contato permanece após o curso. E assim, de troca de ideia, até de vida pessoal mesmo, a gente acaba tendo um envolvimento com os alunos, uma ligação, assim, além do formal ali, sabe? Então, assim, é muito legal, que forma família mesmo, sabe? Que é importante criar essa conexão. Né? É muito bom, isso é muito legal. Referência, né? Referência. É muito bom. Na hora que você está ali sozinho no seu consultório, você pensa assim, poxa, né, eu posso entrar no grupo, eu posso ligar para o Fernando, eu posso ligar para o Marcos, porque eu vou ter a resposta da minha segurança. Isso é muito interessante. Isso, quem dera que eu tivesse tido isso. Eu tive, né? Ainda não existia o WhatsApp na época, não, mas eu ligava para ele direto, né? Eu Quando também eu formei, não tive, não. Tive que fazer direto. vários cursos. Mas eu adoro. Você sai de um, vai para outro, até se achar.
um curso, né, uma especialização igual de vocês, que a pessoa pega realmente na sua mão e fala assim, não, É isso. vou te ajudar até você se sentir seguro ali para caminhar. É isso. A gente pega na mão e vai levando devagarinho pra beira do penhasco. Aí quando a gente solta lá, a pessoa acha que vai cair, mas aí ela voa. Sabe? Porque a gente só solta na hora que tá pronto pra voar mesmo. E ela vai saber, sabe? Não, E isso assim, é importante. o interessante, nossos alunos começam a ter visão crítica das coisas. Sabe? E isso é super legal, porque é o que a gente quer. A gente não quer formar cordeirinho que vai chegar e baixar a cabeça pra qualquer empresa, não. Sabe? A gente tá formando protagonistas. Protagonistas da ortodontia. Sabe? Que vão chegar e saber separar o joio do trigo, o que funciona, o que é marketing, o que é propaganda, e escolher o melhor para o paciente deles, entendeu? Então, o Marcos falou das técnicas. Infelizmente, a gente vê muito por aí o especialista em uma técnica. Eu sou especialista na técnica. E, na verdade, as várias técnicas, elas são simplesmente ferramentas que tem que trabalhar a seu favor. E você elege qual ferramenta que vai servir para aquilo, não é? Quem só tem martelo, dá martelada no parafuso, né? Quem só sabe usar martelo, não é isso? Então, assim, a gente tem muita preocupação com isso, sabe? E a gente tá muito aberto a isso, sabe? Assim, o WhatsApp, a conversa extra hora, aula, a gente tá sempre muito disponível para isso. Não, que é importante, né? Doutor Marcos, como já discutimos, a ortodontia está cada vez mais em alta e os pacientes estão mais exigentes e informados. Sabemos que o curso oferece aos alunos a oportunidade de atender a um grande número de pacientes, lidando com uma ampla variedade de casos clínicos. Por que essa experiência prática é tão essencial para a formação de um ortodontista seguro e completo? Mais uma vez, a preocupação que a gente tem de não formar o aluno escravo de determinada técnica, escravo de determinada companhia, né? As técnicas elas vão evoluindo, as companhias vão se sucedendo. Então a gente tem um belo exemplo mais recente da parte dos alinhadores. Então, corroborando o que o professor Fernando falou, de extrema importância é que o nosso aluno tenha a crítica. Então, essa nova técnica para levar um dente para o lado direito, ela é melhor do que eu já estava fazendo? Ela é mais barata? Ela é mais acessível do que eu já estava fazendo? Não, acho que não. Então, eu vou continuar com a minha. Então, é sempre esse questionamento. É importante. E, mais uma vez, cada aluno da após vai ter a sua própria técnica. Então, eu gosto muito da retração com microimplante. Então, eu posso colocar a retração com microimplante, mas o meu paciente ele não quer ter nada metálico, então eu coloco a retração com microimplante e o alinhador. Mas, infelizmente, o alinhador ele não é muito eficiente no giro, na correção do giro dental. Então, eu vou colocar aqui um binário formado por brackets. Isso, para a gente, é de extrema importância, né? Nós não vendemos aparelho nenhum. A gente não é associado a empresa nenhuma. Então, a gente tem muita tranquilidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente transmite. E um prazer enorme, né? Que nós dois temos de lecionar. E o fato de nós termos uma turma pequena, a gente sente muito o feeling da turma. Quer dizer, essa turma, o doutor Fernando falou, no terceiro módulo já estava na clínica. É porque a gente quis? Não, porque a gente viu que pode. Que os alunos eram capazes de responder bem na clínica. E dito e feito. E foi. Então, a turma pequena é muito interessante por causa disso. O feeling, né? Então, às vezes, chega um aluno um pouco desanimado. O que aconteceu no consultório? Pode contar. O que aconteceu? Meu Deus, isso. Né? Vamos discutir o caso? Vamos discutir o caso. Essa discussão de caso, ela é fantástica. Ela é fantástica. E aproveitando esse gancho, tem uma outra pergunta aqui. Vocês se lembram de algum... Vocês, né? Vocês dois. Se lembram de algum caso especial ou marcante que foi discutido durante o curso, que algum aluno trouxe, que explica essa importância, né, da prática clínica?
A genesia? A genesia. Vai. A genesia foi barra pesada. Poxa, foi o trabalho do Dr. Wanderson. Exato. Do dente geminado. Geminado. Ele fez olha, tem vários. Geminado. Exato, dente geminado. Conta desse caso que eu vou contar de outro. Geminado é barra pesadíssima. É um dente tamanho... De 2. De 2. São 2 dentes unidos. Uhum. E aí? O que você faz com isso? Ele ocupa o lugar de 2 dentes, ele não funciona como 2 dentes. E aí, o que a gente faz? Aí E eram 2, os dentes da frente, os incisivos centrais. O aluno deve ter ficado desesperado. Né? Aí ele levou. Ele levou já direto. Ele levou direto lá. Aí ele olhou. Aí quando eu vi o caso, eu falei assim. Aí eu falei assim, eu vou esperar os alunos falarem. Aí foi super legal, mas super legal. Isso foi muito bom. Como era um caso muito diferente, assim, não é normal de aparecer. E apareceu não tem nem na literatura, não. Vai ser publicado esse caso. Um dos casos do curso que será publicado. Legal. Então, assim, foi tipo, what? E aí, eu acho que tá na hora de eu tomar um café. E aí a gente sentou, todos nós, e todo mundo pensando, umas ideias daqui, tipo, quase que um brainstorm, sabe? Então, assim, todo mundo falando, todo mundo assim, o que você acha? O que você acha? Eu acho isso, eu acho aquilo. E se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo e tal? E aí a coisa vai clareando. E no fim, chegou num tratamento unânime, num plano de tratamento. E ele executou. Deu certo. No consultório dele. Muitíssimo, deu super certo. E detalhe, o ineditismo, né? Isso aconteceu no consultório dele, que é o interior de Minas Gerais. Não aconteceria no consultório da aluna A, da aluna B. Então, todos os alunos tiveram esta vivência. E tiveram Exato. acesso. E talvez, quer dizer, talvez não aconteceria com os pacientes do curso. Então, a gente amplia as possibilidades de casos diferentes. Quando a gente permite que os pacientes levem os casos do consultório, não permite não, a gente incentiva que levem os casos do consultório para o curso. Assim, para apresentar no curso, para a gente discutir no curso. Porque esse, por exemplo, seria um caso que provavelmente ninguém teria visto. Talvez um de nós dois, que ele chegasse, entendeu? Como ele levou para o curso, todo mundo participou. E todo mundo, ele vai até matar se falar isso, né? Mas todo mundo se sente meio pai do caso, entendeu? Tipo assim, como se fosse meu paciente. Eu nunca botei a mão nele, mas todo mundo sente isso, né? Então, assim, isso é super legal. O outro foi um caso do curso, que era um caso extremamente difícil, de altíssima complexidade, que também chegou no curso, e, enfim, eram 3 dentes impactados, região anterior. Então a menina não tinha nenhum desses 3 dentes. Incisivo central, lateral e canino. Tadinho, um adolescente. E ele estava numa situação lá dentro que era assim, tinha que fazer uma baliza com cada um dos dentes. Era a flanelinha. A gente tratamento flanelinha. E fica assim, quem que a gente vai fazer a baliza primeiro? Porque era assim, a chance era de os 3 dentes estarem perdidos, o prognóstico era assim, muito tenebroso, né? A chance era de perder os 3 dentes. São 3 dentes anteriores, uma adolescente. E sentamos todos. E aí foram 8 cabeças pensantes. E fizemos um tratamento que não existe uma técnica com esse nome. Não é? Por quê? Foi o raciocínio que o professor Marcos sempre fala. Então, assim, vamos raciocinar. Não tem uma marca X, uma marca Y, uma técnica X para tratar isso. Nós vamos ter que bolar. A gente sabe física. A gente conhece anatomia. A gente entende mecânica. Então, vamos inventar uma coisa? Vamos. E assim foi ao longo do tratamento, todos nós tendo que inventar a cada passo do tratamento. E ela vai finalizar esse ano. E tá assim, lindo o caso. Lindo. E aí toda vez que ela vai lá, a gente tira fotos e manda no grupo, porque já tem um pessoal que formou ano passado, que tratou dessa paciente e que não verá o final. Então toda vez a gente manda no curso como é que tá o caso e todo mundo também é pai e mãe desse caso. Sabe? É como se assim, o caso tivesse
como não? O caso tem 8 ortodontistas responsáveis. E esse vai ser publicado e o nome dos 8 estarão na publicação. Acho que bacana, né? Isso é muito legal. Esse caso, só para complicar um pouquinho, porque eram 3, quer dizer, qual que a gente vai puxar primeiro? Tá, tudo bem. Aí o último a ser puxado, ele veio invertido. É como se ele tivesse vindo de costas. Ele estava de costas. Aí a gente teve que ainda girar. Girar lá dentro ainda. Foi super já legal. tava fácil o caso, né? Nossa, exatamente. Já tava fácil. Tava parecendo filme, sabe? Assim, não, agora Não tem como passou. piorar. Não vai dar mais nada errado, aí dá errado de novo, entendeu? Você, peraí. Tem mais um BO aqui pra resolver. E a Então, menina, a questão social que eu acho interessantíssimo. Porque a gente começou a tratar esse caso na pandemia, e a menina até pouco tempo ela usava máscara ainda, porque ela não tinha o que sorrir. E não conversava. E a cabeça baixa, o cabelo na frente da cara. Sabe, adolescente assim? Sim. E agora não. Já chega, você vê o rosto, ela sorri, ela conversa. Então, assim, esse caso impactou todo mundo. Principalmente ela, a paciente. Sabe, que se beneficiou de 8 cabeças, né, pensando no caso dela. Né? Eu ia falar dos alunos, mas teve a gente também quebrando a cabeça nesse caso. Então, assim, é muito gratificante, sabe, esse tipo de coisa, para todo mundo que está envolvido. Então, isso realmente é que nos deixa, assim, realizados, sabe? E ver como os alunos, assim, se empolgam, sabe? E olha como é que tá hoje. E, nossa, que legal, o caso tá lindo. E os ex-alunos que participaram do caso olhando como é que tá a evolução, e a empolgação de todos, a realização de todos, é a nossa realização também, sabe? Então, assim, isso é muito legal. A nossa missão, né? Passar não só também o conhecimento para os alunos, mas trazer de volta a autoestima dos pacientes que estão ali na cadeira. Sim. Lembrei de um terceiro. Conta. Que foi super legal, porque é um caso de alinhador que a gente fez lá na especialização. É um alinhador em office, então não tem marca. É um alinhador que a gente produz na especialização hoje, né? E esse caso foi uma manhã, então a gente levou o caso para discussão de caso clínico, e foi só esse caso. Abrimos o programa de alinhadores e eu falei com os alunos assim: o caso é seu. E os 6 trataram o caso, assim, planejaram e trataram o caso. E o caso terminou agora. Super sucesso. Então eles participaram do alinhador, o planejamento inteiro do alinhador, coisa que as empresas pulam etapa. Então, assim, eles tiveram a oportunidade de pegar o caso do zero e movimentar dente a dente no programa e ainda colocar assim, qual dente movimenta primeiro, qual a velocidade de movimentação, esse movimento é assim, esse movimento é assado, vamos fazer esse aqui primeiro, esse aqui depois. Eles fizeram tudo que as empresas, você já pega o negócio mal mastigado, porque o planejamento é muito pobre das empresas. Mas então, assim, eles vão desenvolver o senso crítico de pegar um planejamento de uma empresa e dar a bomba, e fazer o deles, do zero. E tem uma visão diferente ali também. Total. Eles têm a visão do processo inteiro, e o caso está terminando agora. E é um caso deles. Esse, 6 cabeças, não foram 8. Eles deram tudo. A gente olha, observa. Vai só. E vai, se precisar. E olha, eu fiquei tão feliz que não precisou, sabe? Muito legal o caso. Então, esse rapaz terminou o tratamento agora e ficou super legal. Então, eu lembrei desses casos, desses 3 casos aí que são. Ótimo. Tem mais, viu? Mas senão vai ter que ser mais 8 podcasts. Doutor Fernando, com o crescente interesse por tratamentos modernos como os alinhadores, qual é o papel do curso em preparar os alunos para dominar essa tecnologia que está sendo tão procurada? Como os pacientes se beneficiam disso? Olha, os alinhadores têm crescido assim, exponencialmente no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem aí, de todos os tratamentos ortodônticos feitos nos Estados Unidos, nós já temos 40% deles feitos por alinhadores, com alinhadores. Aqui no Brasil, nós temos 5%. Então, assim, e a demanda está aumentando. Então, tem um mercado gigantesco no Brasil para alinhadores. E é uma realidade que ou você domina ou realmente você está fora do mercado. Né? O que aconteceu com os alinhadores? As empresas começaram a ensinar os ortodontistas. Mal. O que a empresa quer? Vender.
Então, começaram a dar troféu para ortodontista porque vendia muito, e aquele marketing lero-lero. E aí o ortodontista começou a se preocupar em ganhar um troféuzinho, ganhar um selo, em ganhar não sei o quê, e esquecer um pouco da ortodontia. Infelizmente, é a verdade. Então, o que acontece? Eu passei por esse processo, sabe? Não estou falando de bonitão, não. Eu passei por esse processo e eu vi que quando eu estava imerso nesse processo que eu precisava sair disso. Então, eu comecei, há 7 anos, a produzir meus alinhadores no consultório, para que eu não dependesse mais de nenhuma empresa, certo? Ou que eu pudesse escolher qualquer empresa que eu quisesse. Dominar o processo inteiro, do começo ao fim. E é isso que a gente ensina no curso. Os alunos dominam o processo de fabricação, de planejamento, fabricação de alinhadores, para que eles tenham total independência. Eles saem do curso, se eles quiserem, eles vão fazer os próprios alinhadores no consultório deles. Sem precisar de uma precisar de uma empresa. Ou, se eles optarem por uma empresa, eles não vão optar porque a empresa os escolheu. Eles vão escolher a empresa que vai dar o melhor resultado para eles. Então, assim, eles são protagonistas, serão os protagonistas do tratamento. Eles vão escolher a ferramenta. Eles vão escolher a empresa. Ou eles vão fazer os próprios alinhadores. O fato é que isso já os coloca numa posição diferente no mercado. Porque o paciente vai se beneficiar muito disso. Porque eles vão poder oferecer o melhor custo-benefício para o paciente. Eles não têm só uma marca que eles têm que obedecer para entregar. É importante, né? Porque os pacientes, os pacientes, eles falam, mas alinhador é muito caro, não tem acesso, né? Exato. E isso dá um jogo de cintura enorme para os nossos alunos. Eles podem oferecer coisas diferentes. Enquanto a pessoa está presa numa marca só vinculada, muitas vezes vinculada a uma marca, então tem aquele preço X, ela pode escolher. Ela sabe tratar com o alinhador, independente da marca. Então ela pode oferecer o melhor custo-benefício para o paciente, sabe? Com total segurança do resultado, que é efetivamente o que vai trazer mais pacientes para dentro do consultório dela. Então ela dominar isso é muito legal no curso, porque a gente tem muita ênfase nisso aí, sabe? Então eu levo muito da minha experiência, dos meus erros, do meu aprendizado, dos meus tombos, tudo que eu passei, assim, meio que desbravando essa área de alinhadores em office, que a gente chama, eu levo para eles, sabe? Você me respondeu já a pergunta que eu ia te fazer. Acabou de responder. É que no curso agora a gente tem um scanner que fica à disposição dos pacientes, dos alunos, né? E dos pacientes. Nós temos uma impressora 3D no curso. Então, assim, o processo inteiro de fabricação de alinhadores, nossos alunos vão aprender no curso. E isso eu não sei de outro curso que faça. É um curso, então, com muita tecnologia. Muita. Né? Com todos, né? Eu falo que é um curso de vanguarda, mas com os 2 pés fincados no tradicional, no sentido do conhecimento básico da ortodontia. Esse não muda. As técnicas mudam, técnicas novas vêm e vão, e o conhecimento fundamental fica. Ele é a base para você escolher isso tudo. Então, assim, eu acho que somos um curso bem de vanguarda por oferecer essas coisas. Doutor Marcos, você se especializou em unir técnicas tradicionais e modernas, como o uso de alinhadores híbridos. Como os alunos aprendem a aplicar essas técnicas e quais as suas vantagens em dominar essa flexibilidade para atender pacientes com diferentes necessidades? A questão é visando sempre o bom resultado, né? Então, a partir do momento que você tem o conhecimento do clássico e você tem o conhecimento do moderno, você vê que existem limites no clássico e no moderno. Né? Então, daí a gente utilizar a técnica que vai resolver melhor aquele fato. Então, por exemplo, né, os alinhadores eles têm um pouquinho de dificuldade de corrigir giro dental. Então nós vamos ter que utilizar as nossas técnicas clássicas, sem abandonar as modernas, de maneira alguma. Associar. Né? A gente fala sempre que o feijão é bom, o arroz é bom, mas o feijão com arroz é melhor. Né? Conjunto das 2 técnicas. Com certeza. Dr. Marcos e Dr. Fernando, considerando os avanços tecnológicos e o aumento da procura por tratamentos ortodônticos, como vocês enxergam o futuro da ortodontia?
Que habilidades fazem a diferença para os ortodontistas que vão se formar aí para o mercado aí no futuro? Vai primeiro? Eu acho a ortodontia, já falei aqui em outras ocasiões, a ortodontia ela tem um impacto muito grande na saúde bucal, no que tange a acesso à escovação, no que tange ao equilíbrio mastigatório e no que tange também a estética facial. A saúde ela passa pela estética facial, onde eu também falo que a ROF, a harmonização orofacial, veio de mãozinha dada se casar realmente com a ortodontia e complementar esse fato. Então isso não tem fim, essa necessidade é uma necessidade premente, não tem fim. Então a ortodontia ela se fortalece cada vez mais nesse mister e volto a falar, a gente ainda tem, infelizmente, cursos que ensinam determinada técnica. Isso realmente limita, é uma outra escravidão que o dentista se coloca, né? Então ela limita determinada técnica e digamos que essa técnica dessa determinada empresa, a empresa venha falir, por exemplo, ele vai ficar totalmente órfão. Não, nós formamos realmente profissionais para toda a vida dele, né? E com uma garantia de qualidade e resultados excelente, né? Então, o que é necessário para o ortodontista do futuro é o mesmo que era para o ortodontista do passado. Conhecimento. Conhecimento é liberdade. Conhecimento é segurança. E conhecimento é resultado. Então, realmente, a nossa preocupação no curso é fazer um pensador, um ortodontista que pense, que raciocine e que eleja as ferramentas que forem melhores para ele. Ele está muito acima da ferramenta dele, né? A gente observa nos últimos anos, principalmente na última década, uma inversão da importância das coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, você sabe dizer qual que era a marca do pincel de Pablo Picasso? Não. Alguém? Então você não contrata o artista pelo pincel que ele usa. Mas começaram a contratar o ortodontista pelo aparelho que ele usa. Isso é um erro crasso, né? Então, assim, a nossa visão e o nosso empenho é em formar ortodontistas pensadores, livres e com muito embasamento para escolher a técnica que for melhor para aquele caso, porque ele vai viver de quê? Do resultado que ele entrega. Todos os aparelhos, sem exceção, vão parar no lixo. Qualquer marca. Pode ser a marca Rolls-Royce, pode ser a marca Boeing, pode ser a marca qualquer uma. Vai pro lixo e o que as pessoas vão ver é uma função mastigatória boa, é um sorriso legal, é no casamento tem um sorriso lindo na foto, é no barzinho de sorrir bonito, é na formatura, é no nascimento do filho. Então, a gente quer que esses momentos dos pacientes sejam lindos e inesquecíveis. E isso é que vai levar para o ortodontista novos pacientes. Esses pacientes satisfeitos com o resultado vão indicar outros pacientes para ele. A marca do que ele está usando só é importante para ele, só para o ortodontista. Ele vai usar o que melhor der resultado para ele. Então, assim, a gente preocupa muito, muito, muito com isso, né? E a gente tem muita segurança que nossos alunos, eles se formarão assim, sabe? Assim, qual técnica você usa? Depende do caso. Qual que é o caso, né? Então, a gente faz assim, essa é a nossa preocupação. Todo mundo fala de mercado saturado, né? Tem dentista pra caramba, né? Você dá um tiro pra cima, você mata 10 dentistas, né? Aleatoriamente, né? Mas o que eu sempre falo, o mercado tá saturado de gente ruim. Tá saturado do mesmo, do comum, do medíocre. Medíocre no sentido do mediano, né? E os nossos alunos, a nossa preocupação é que eles já se formem acima disso. Com um diferencial, né? Total, sabe? Então, assim, eles não vão estar brigando lá no meio da briga pela carne seca, não. Sabe? Eles vão ter, assim, eles têm todas as condições de ter a capacidade de se estabelecer numa prateleira diferente, de tratar em casos que nenhum outro pega,
ou de retratarem casos que foram maltratados por outros. Assim, esse é o ortodontista que a gente quer formar. E que a gente procura formar com toda a raça, coração, empenho e disponibilidade, sabe? Sim. Então é isso. Assim, conhecimento é a liberdade. E só uma curiosidade, vocês também ensinam os alunos, finalizando a especialização, como que eles vão entrar ali no mercado, né, no mercado de trabalho? Porque hoje em dia, não é igual antigamente, porque funcionava muito, funciona também através da indicação, do boca a boca. Mas hoje, né, as redes sociais estão aí, né? Então, assim, acaba que a gente tem que entrar na onda para... Então, tem um pouco, né, na pós falando um pouquinho dessa questão, né, de como que ele vai se apresentar. Sim, a gente fala muito lá na pós, a pós do marketing pessoal, sabe? Então, assim, a base de tudo, igual eu falei antes, é o conhecimento. Então, uma vez que o aluno domine as técnicas, seja seguro, tem a questão do marketing pessoal. Né? E a gente trabalha isso, e muito na nossa experiência real, de consultório, de dia a dia, né, do que funciona, o que não funciona. A gente tem professores convidados no curso, né? Então, temos as aulas de fotografia, né? E temos as aulas também de mídia social. Né? A gente chama a gente para falar sobre isso no curso. Né? Então, essa turma agora é a turma que vai ter isso de maneira mais profunda, sabe? Uhum. E, na verdade, quando eles se formam, isso é durante o curso inteiro que a gente passa, sabe? Então, assim, agora eu vou formar, e agora, professor? Não, eles já sabem. Que bacana. Sabe? Já sabem, já saberão como se posicionar. Nós temos agora uma coach, né? Que tá ali no fundinho ali, né? Mas então que bota a gente pra frente também, não é? Então, assim, a gente vai aprendendo. E isso é uma coisa interessante, sabe por quê? Essa geração de alunos ensina muito pra gente nesse sentido, né? Porque tem muita gente boa, né, no mercado, gente mas boa. que às vezes E fica escondida. A gente não conhece, fica escondido. Fica escondido, né? E tem que aparecer, né? Tem que aparecer no bom sentido, porque olha, a rede social tá cheia de picareta. Verdade. A gente precisa de colocar pessoas boas lá na rede social, né? Porque tem muita gente ruim de serviço que é ótima de câmera, né? Uhum. Então, se a pessoa aliar as duas coisas, ela explode, não tem jeito, vai longe. Porque a rede social pode trazer o paciente. Mas esse paciente chegou no consultório, só gera novos pacientes se o resultado dele for bom. Se o resultado dele for ruim, não sustenta a rede social boa, sabe? Uhum. Então, essa é a preocupação. A rede social traz, mas quem multiplica é o resultado. É a consistência do produto. Né? E o produto é o sorriso do paciente, a função, né? Dentro também de uma limitação bioética, né? Uhum. Porque existe uma exposição muito grande, a gente vê uma exposição muito grande do paciente. Né? Então a gente trabalha muito essa questão da bioética. Você vai expor o quê? O seu paciente, ele sabe do que vai acontecer, né? Uhum. Então tem toda essa parte aí por trás também. Né? Sim. Doutor Marcos e doutor Fernando, eu vou pedir vocês, né, para deixar uma mensagem aqui, né, para os alunos que estão pensando em, né, investir na especialização de vocês. Por que eles devem investir na após? Eu gostaria de resumir esse porquê numa palavra: dedicação. Você indo para após, você vai conviver com dois professores absurdamente dedicados. Eu não sei aonde, talvez o signo explique essa dedicação, mas duas pessoas extremamente dedicadas, extremamente comprometidas com o resultado lá na frente, com oferecer ao mercado um profissional realmente diferenciado, seguro e que vai trazer um excelente resultado para os seus pacientes. A gente tem muito orgulho dos nossos ex-alunos, muito, muito orgulho. Então esse eu acho que é o grande diferencial da após. Então, você que quer fazer diferente, que quer realmente ser diferenciado no mercado, vem estudar com a gente, sabe? Porque assim, a gente ensina com paixão, a gente
ama o curso, a gente ama estar lá. Poxa, procurem nossos ex-alunos, sabe? Assim, a gente é disponível, sabe? 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente ama fazer isso, sabe? A gente realmente tem uma preocupação enorme. Eu amo ortodontia, sabe? Eu amo ver quando os alunos estão fazendo coisas legais, eu vejo às vezes o Instagram deles, rede social, às vezes eles mandam casos pra mim. Poxa, eu vibro com isso. Então a gente faz com muito amor. É um curso que a gente trata assim, sabe, com muito carinho, porque a gente tem uma vontade muito grande de elevar o patamar da ortodontia, né? Nesse oceano que é a ortodontia, as nossas gotinhas têm que ser diferentes, né? A contribuição de cada um tem que ser diferente. Então, assim, se você estiver pensando, considere profundamente vir fazer o curso com a gente, que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender, sabe? Porque, poxa, é um curso realmente para a vida. Não são 30 meses de curso e acabou, sabe? Assim, continua para sempre, né? A gente tem o nosso grupo lá e, poxa, o WhatsApp hoje aproxima demais a gente. Então, assim, poxa, venham, porque vai ser super legal, é divertido, é ralação pra caramba também. Nós somos super legais, mas também somos super exigentes. Então, assim, a gente é uma mistura boa, é o arroz com feijão, né, Marcos? Então, assim, venham, que vocês não vão se arrepender. A gente tá, poxa, na vanguarda da ortodontia, a gente oferece coisas que eu não conheço outro curso que ofereça, né? E isso vai fazer vocês, assim, profissionais completos. Sabe, esse é o nosso objetivo, é igual o Marcos acabou de falar. A gente quer produzir, formar profissionais que sejam diferentes no mercado e que elevem a ortodontia, né? Esse é o nosso objetivo, né? Então contamos com vocês. Quem tiver muito afim de fazer diferente, venha fazer com a gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Queria falar, né, que como profissional, eu fiquei com vontade de fazer a especialização deles, porque de vários cursos, né, de vários lugares que eu já passei, eu vi que é um curso, uma especialização muito completa, que vai ensinar vocês, colegas, não só a técnica, mas tem muita prática, vai ensinar vocês fotografia, marketing pessoal. Então, assim, eu acho que vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar o Instagram do Dr. Marcos, do Dr. Fernando aqui embaixo, para conhecerem, né, o trabalho deles. Lá também vocês vão tirar dúvidas, né? Perguntas, o Sem pessoal dúvida. pode mandar. Sim. E vocês, então, corre lá no Instagram deles, deixa um like, compartilha com algum colega, indica. E eu queria agradecer, Dr. Marcos, Dr. Fernando, muito obrigada. Obrigado, Amanda. Só tem a agradecer, Amanda. E qualquer dúvida é só mandar lá para vocês, né? Isso aí. Então, sempre Muito disponível. obrigada, gente. A Até gente o que agradece. próximo.